Fala meu amigo, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Lincoln Santos. No vídeo de hoje iremos falar sobre um tema que é muito, mas muito importante mesmo para a vida de qualquer ser humano. Então fique atento a esse vídeo, prepare o seu coração, porque agora vem uma mensagem de Deus para você. Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a oração. Qual a maneira correta de orar a Deus? Ou como fazer uma oração a Deus? Como falar com Deus, né? Primeiramente eu queria falar para você que a oração é uma necessidade de qualquer ser humano. Nós, como seres humanos, precisamos de orar. Precisamos nos relacionar com Deus. E nesse relacionamento com Deus, a oração é um dos passos, mais importantes, dos pontos mais importantes desse relacionamento com Deus. É o diálogo, é a conversa com Deus. Muitas pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas não sabem como orar a Deus. Eu conheço pessoas que não sabem orar a Deus. Eu conheci pessoas já conversando que eles me falaram e me perguntaram assim, como é que a pessoa faz uma oração? Como é que eu devo orar a Deus? Qual a maneira correta? Existe uma maneira correta de orar? A maioria das pessoas, elas oram, mas oram do jeito que elas aprenderam, ou do jeito que elas acreditam ser a maneira certa. Por exemplo, o católico ele ora de uma forma bem diferente. A oração do católico é mais conhecida como uma reza. Por exemplo, não é algo que ele está falando do seu coração ou da sua mente, que vem dele mesmo, algo sincero. Mas é algo que foi orado por uma pessoa e essa oração foi escrita, decorada e aí sim é rezada, repetidamente por várias pessoas. Então, a diferença da oração para a reza é exatamente essa questão. A reza, ela é essa oração pronta, ela é essa oração que já foi orada, feita por alguém e que hoje as pessoas pegam essa oração por ser uma oração bonita, por ser uma oração feita por alguém de importância, assim como o Pai Nosso, por exemplo, que foi Jesus, a pessoa de Jesus Cristo que rezou, que orou. Então as pessoas hoje em dia repetem ao pé da letra essa oração. Partindo do ponto de vista que cada religião no mundo tem seu sistema de oração, todas as religiões têm o seu sistema de oração. Para nós no cristianismo, a regra da nossa fé do cristianismo é a Bíblia Sagrada. E nesse livro vem algumas dicas, como fazer uma oração da forma correta. E quando lemos desse livro, entendemos que a oração ela não pode ser repetida. A gente não pode orar repetindo a mesma reza todos os dias, a mesma oração todos os dias. Mas ela deixa claro que a oração é esse diálogo, essa conversa com Deus. É como se fosse eu conversando com você. Agora, imagine que você é meu amigo, e a gente se vê todos os dias. Imagine todas as vezes que eu ver você, eu falar a mesma coisa, eu decorar uma conversa e toda vez que eu conversar com você, a gente falar a mesma coisa, a mesma palavra, da mesma maneira. Então isso não seria uma conversa, isso seria ali uma reza, algo repetindo e que não fazia sentido algum, todos os dias eu falar a mesma coisa para você. A Bíblia deixa claro que a oração é essa conversa, esse diálogo. É onde eu abro o meu coração para falar com Deus. Eu conto para Deus aquilo que aconteceu comigo no dia a dia. Eu peço para Deus aquilo que eu quero que aconteça, aquele milagre que eu quero que aconteça na minha vida. Então a oração, ela é essa conversa. Ela não pode ser essa coisa repetida, que muitas pessoas acham que é. No livro de João, a Bíblia ensina, através da pessoa de Jesus Cristo, que na oração, em João ali no capítulo 14, aproximadamente no versículo 14,
vai falar que a oração ela deve ser feita ao Pai, né? Devemos orar a Deus. Devemos fazer nossa oração direcionada somente ao Pai. É que a oração é feita direcionada ao Pai em nome do Filho. Jesus diz em João capítulo 14, no versículo 14, que tudo quanto a gente pedisse no nome dele. Por quê? Geralmente você vai ver uma pessoa orando e no fim da oração ela vai dizer em nome de Jesus. Porque simplesmente Jesus ele é o nosso representante, né, no céu. Jesus veio a essa terra, ele se fez carne e habitou entre nós. Sofreu, foi humilhado, passou pelo nosso dia a dia também. Ele viveu o que vivemos, até traído, né? Jesus foi assassinado também, né? Ele morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus foi para o céu. E nesse momento no céu, de acordo com a teologia bíblica, Jesus está atuando como o nosso representante, né, no santuário. Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele fosse o nosso substituto. Então todas as vezes que eu faço uma oração, toda vez que eu oro e peço alguma coisa ao Pai, eu tenho que pedir no nome de Jesus. É porque ele é o nosso representante, né? Ele é o nosso mediador ele é o mediador entre a terra e o céu, entre o ser humano e Deus. Então Jesus, ele é a ponte que nos liga, né? Ele é aquele ser que faz a união entre o ser humano, pecador, e um Deus que é santo. E de acordo com o livro de Romanos, né, a Bíblia também fala que na oração também está envolvido a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também está envolvido na oração. Eu oro ao Pai em nome do Filho. O Espírito Santo é como se fosse um tradutor. Ele também intercede por nós. Em que sentido? De acordo com Romanos, no livro de Romanos, aqui no capítulo 8, no versículo 36, a Bíblia diz que quando oramos ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai também ao Senhor interceder por nós. É como se ele traduzisse a minha oração para Deus. Sabe quando você está passando por um momento complicado, você não consegue nem descrever aquilo que você está sentindo? E aí o Espírito Santo, ele como se ele traduzisse para o Senhor aquilo que eu estava querendo dizer. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 6 do livro de Mateus, aparece aqui Jesus nos ensinando também a orar da maneira correta. No versículo 6, no versículo 5, Jesus nos aconselha o seguinte: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar, né, em pé nas igrejas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Então, o primeiro conselho que Jesus nos dá aqui também na Bíblia sobre como orar é que as nossas orações sejam sinceras. Eu não posso orar a Deus de uma forma hipócrita, tentando dizer para Deus, mostrar para Deus e principalmente para os homens ao meu redor que eu sou uma pessoa santa, uma pessoa reta, se lá no meu coração, se lá no íntimo eu sou uma pessoa suja e imunda. Às vezes a minha oração não é respondida pelo fato de eu estar fazendo uma oração hipócrita. Então a minha oração tem que ser uma conversa, é um diálogo com o Senhor, onde eu abro meu coração sinceramente para Ele. É uma conversa onde eu falo e Deus escuta. E Deus fala e eu também escuto. Eu falo com Deus através da oração. Deus fala comigo através da Bíblia Sagrada. É por isso que eu devo orar, mas também devo ler a Bíblia. Versículo 6, também de Mateus, capítulo 6, ele nos alerta da seguinte maneira. Ele diz: tu, porém, quando for orar, entre no seu quarto e feche a porta, e em secreto fale com Deus. Então, Deus nos aconselha a orar em secreto com Ele. Aqui percebemos que existe dois tipos de oração. Existe a oração que é feita publicamente, e existe a oração também que é feita particular.
né? Aquela oração onde eu confesso para Deus, por exemplo, os meus pecados, onde eu digo detalhes a Deus da minha vida. Ora, eu não posso orar publicamente, por exemplo, na igreja, onde tem muitas pessoas, e eu pego o microfone, vou fazer uma oração e começo a minha oração contar para Deus e para todo mundo que está ouvindo a oração os meus problemas, minhas dificuldades, os meus pecados. Isso não é aconselhável, nem pela Bíblia, nem por ninguém. No versículo 7, Jesus nos mostra algo muito interessante. Ele diz assim: quando vocês for orar, não faça vãs repetições, pensando que o seu muito falar serão ouvidos. Eu não preciso repetir a mesma oração que uma pessoa que eu achava ser mais santa do que eu fez, achando que essa oração tem mais poder do que a minha. Eu queria dizer uma coisa a você: não é quem faz a oração que tem poder, é quem responde a oração. O poder da oração não está em quem faz, e sim em quem escuta a oração e quem tem poder para respondê-la. O poder da oração está naquele que responde e não naquele que faz. E outro ponto interessante que aparece no versículo 7 é que não é o meu muito falar que faz com que a minha oração seja ouvida por Deus. Existem pessoas que, quando vão orar, passam ali muito tempo orando, e às vezes passa na mente dessa pessoa que, pelo fato dele muito falar, ele vai ser ouvido por Deus. Mas isso não tem muito a ver. Não depende do tamanho da oração, depende do tamanho da fé que você tem na oração. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual dificuldade está afetando a sua vida nesse momento. Mas eu queria dizer a você: experimente orar a Deus. Experimente falar com Deus. Eu conheço algumas pessoas que vivem sozinhas. Pessoas que moram sozinhas. Pessoas que foram abandonadas, por exemplo, por pai, por mães, né? Pessoas que nunca tiveram ali amigos ou irmãos próximos para conversar e para desabafar. Eu queria sugerir a você experimentasse conversar com Deus. Você experimentasse falar um pouco com Ele, para você perceber o quanto a oração faz bem para a nossa alma. Alguns que dizem que a oração é como se fosse a respiração da alma, né? Assim como eu não posso passar muito tempo sem respirar, eu também não posso passar muito tempo sem orar. Eu preciso falar com Deus, porque é só Ele que pode resolver o meu e o seu problema. Não importa onde eu esteja, se eu estou no quarto, na igreja, na rua, no mato, em qualquer lugar. Se eu quero falar com Deus, é só chamar a atenção dele, para que ele possa olhar para você e ouvir sua oração. Seja sincero com ele. Fale com ele, abra o seu coração e diga aquilo que está no seu coração, aquilo que vem dentro de você. A oração, ela não é uma varinha mágica, onde eu sair desejando tudo e adquirindo. Não. A oração é um diálogo, é uma conversa que você vai ter com Deus, e as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei que abrir-se-lhe-á a porta. Não sei o problema que você tem enfrentado, não sei qual dificuldade ou qual milagre você procura, mas eu queria convidar você a deixar nos comentários um pedido de oração. Uma coisa que você almeja muito. Pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser no seu físico, pode ser em qualquer área da sua vida, seja lá o que for. Confie nele, confie no Senhor, que o mais Ele fará. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aí, clique aí embaixo, deixe seu like, ative o sininho e não esqueça de compartilhar para os seus amigos. Que o Senhor lhe abençoe.